Tá aí, já voltamos com Conexão Jovem. Você viu que histórias incríveis, tanta gente fazendo a diferença ali em comunidades que estão muitas vezes sem acesso, né? Mas antes a gente quer oferecer um presente para você. Antes de você conhecer um pouquinho mais sobre essa história toda, o Rolf estava contando ali a experiência dele. A gente tem um presente para você que é a revista Ensinos de Jesus. Você tem a oportunidade de pedir esse material pelo nosso blog, o blog do Conexão Jovem. Pode pedir também através do telefone, tá? 0 operadora 12 21 27 3121 em horário comercial. Você liga pra gente, é presente do Conexão para você. Você vai entender como Jesus impactava as pessoas, como Jesus lidava com elas, porque afinal de contas, Rolf, tem muita gente que vive nessa correria de querer ser mais do que o outro, e você falou que Deus também te resgatou através das ações. Isso, com certeza. Eu contei, eu acho que num outro programa aqui da Novo Tempo, que eu senti uma necessidade de me envolver nos projetos de ajuda humanitária, seja que fosse pela igreja ou através não da igreja, né? Com minha profissão é muito fácil você se envolver nessas coisas, né? Porque tem muitas coisas que você pode fazer através da arquitetura, né? Desde melhorar as condições de vida de uma comunidade carente, né? Ou de lá simplesmente fazer um mutirão para ajudar a construir uma casa, ou uma pequena reforminha. A gente tem assim uma visão assim mais holística das coisas quando a gente trabalha com arquitetura, porque a gente pensa na questão social, a gente pensa na questão das necessidades físicas, né, de habitação. A gente pensa também, de repente, na questão econômica, né, se vai ter dinheiro para construir, se não vai ter dinheiro para construir, como é que a gente pode viabilizar as coisas. Então, eu acho que na minha profissão era uma coisa que eu sentia necessidade de fazer de forma mais útil, sem visar necessariamente um ganho, né, um retorno financeiro para mim a partir disso, né? Então eu comecei a me envolver porque eu queria fazer alguma coisa além do meu trabalho como arquiteto, né? E meus pais, eles foram, de certa forma, missionários no norte do Brasil. São argentinos, né, Janina? Aqui Há uma temos, conexão por isso que eu jovem tô aqui. atrapalhada hoje no meu portunhol, porque eu vejo ele e começo a falar espanhol já. Há uma conexão jovem aqui, sabe? E os meus pais, eles foram morar no norte do Brasil, no Pará. Foram trabalhar num hospital, lá no Hospital Belém, quando não tinha praticamente nenhum recurso ainda. E então esse ambiente de ajudar, de dar o próprio sangue, meu pai deu o sangue dele, porque ele trabalhava no laboratório do hospital e às vezes não tinha doador. E ele tirava do próprio sangue dele para dar, né? Então ele deu a vida dele, né, pela missão. Então eu sentia esse ambiente na minha casa, era muito comum isso. E eu senti uma certa, assim, vamos dizer, uma culpa, né? Porque como é que eu não estou me envolvendo depois de tantos anos vendo isso dentro da minha própria casa, né? E aí foi quando eu comecei a assumir isso, já com 42 anos, né? Eu resolvi fazer minha primeira missão com meu filho na Nicarágua. E aí, a partir daí, eu falei assim, é isso mesmo, eu me achei e eu quero usar meu talento, minha profissão, né, os meus conhecimentos, a minha habilidade, seja lá manual, seja de idioma, o que for, para poder ajudar as pessoas, né? Falando sobre profissão, habilidade, Ellen, vocês são profissionais ali nos setores em que vocês atuam, e o que vocês acham que o jovem deveria saber na hora de decidir a profissão que vai seguir? Acredito que quando quem está passando por esse processo, quando você entrega mesmo, é muito difícil a gente sempre fala de entrega aqui, mas é muito difícil, que a gente tem muitos fatores que deixam a nossa visão cega do que é a vontade de Deus, né? Mas na minha vida, Deus foi encaminhando o que Ele queria e colocando as vontades dele alinhadas, né? Com os meus princípios, né, com o que ele já tinha estabelecido.
Mas, independente da profissão que você tenha escolhido, você pode ser um missionário. Independente, o chamado de Deus para todos é que a gente viva uma vida de missão, independente de onde a gente esteja. Hoje, desde a primeira vez que eu fui para a missão, que eu conheci, eu já queria de lá falar assim, olha, manda minhas coisas. Eu nem vou entrar no barco mais. Só manda aqui de volta, me manda meus bichos, manda minhas coisas. Mas Deus não me enviou ainda. Ele não me enviou para outro lugar. Eu gostaria, até quando acabou, o dia que eu vi a primeira sala de aula pronta lá na ETAM, eu fiquei chorando horas seguidas. E eu me imagino morando lá. Eu me vejo morando na ETAM, eu me vejo morando na Amazônia, eu me vejo já no campo missionário. Mas Deus não me enviou. Até para fazer a vontade dele tem um tempo dele. A gente não pode sair desembestado fazendo a vontade de Deus. Então, ele ainda não me enviou, mas ele me mantém aqui. Eu até falo, Deus me mantém aqui. Eu falo, então faz de mim Daniel, né? Você está me mantendo aqui. E peço para ele ampliar meu plano de missões. Então, eu acho que escolher uma profissão é uma coisa muito séria. E procure escolher o mais alinhado aos planos de Deus, a eternidade. E que vai te manter, como o Rolf disse, que a missão resgatou ele. Ela me resgata sempre. Às vezes eu preciso ir, que é para eu reaprender coisas, sabe? Para eu me reaproximar de Deus. Então, procure escolher uma profissão ligada à eternidade, a princípios eternos. Legal. E sabe, a Bíblia também tem um convite especial para todos nós ser missionários, para fazer missão ali onde a gente está, ou para sair, ou para fazer o importante, é a gente fazer a vontade de Deus, conhecer, ou tentar pelo menos nos dispor para conhecer os planos que Deus tem para nós e poder seguir esse caminho. A continuação a gente vai compartilhar com você um vídeo bem legal, o pastor Marcelo está hoje com a gente também, e mandou esse vídeo falando um pouquinho mais sobre esse conceito de missão, profissão na Bíblia. Vamos conhecer. Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui com a gente, ligado no Conexão Jovem. Eu deixo também aqui o meu abraço para vocês que estão aí no estúdio, conduzindo aqui o nosso bate-papo. E nós falamos sobre um assunto que é fundamental para a vida de todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus ou pretendem ser discípulos de Jesus, de acordo com o chamado do Evangelho, que é compartilhar Jesus, que é fazer missão. Deus deu dons para todos nós. Cada um de nós tem dons diferentes. Esses dons, eles não são nem melhores, nem piores. Não existe assim uma hierarquia no valor, na essência de cada um deles, mas existem formas diferentes de exercer esses dons. E há pessoas que foram dotadas de um dom muito especial, que é esse dom de fazer a missão em lugares distantes. A Bíblia nos fala que Jesus, quando chamou para ensinar, preparar para a missão os seus seguidores, ele discipulou essas pessoas. E muitos foram discípulos de Jesus, mas apenas alguns foram os apóstolos. A palavra apóstolo vem do verbo grego apostoléu, que significa enviar. Eles foram os enviados de Jesus, enviados em missão, enviados para testemunhar a ressurreição e aquilo que eles haviam aprendido do Senhor durante o ministério terrestre dele, para outras pessoas, em outras culturas, em outros lugares. Esse apostolado dos 12, ele foi único. Ninguém teve a experiência que eles tiveram, ninguém mais além deles aprenderam diretamente de Jesus da forma como eles aprenderam, recebendo a qualidade do ensino e sendo expostos a todas as experiências sensoriais e presenciais de Jesus como eles tiveram. Então, por isso que eles foram os únicos apóstolos. Mas a Bíblia também nos fala que muitos são enviados e o envio ainda continua. Então, em certo sentido, esses que são enviados também estão abraçando um certo apostolado. É o ministério do envio. São enviados em lugares distantes, em outras culturas, para poder testemunhar de Jesus também. E nós temos na igreja esse ministério que vocês ouviram, esse ministério Sem Fronteiras, onde muitos jovens, muitas pessoas dedicam um tempo do seu calendário anual, um período de férias, algum outro período, ou às vezes até um ano, depende do plano, do arranjo que é feito, para poder servir em outro lugar, para poder servir em outro país, para poder, através de serviços sociais ou várias outras atividades, testemunhar de maneira prática a respeito de Jesus. Eu conheço pessoas que fizeram esse tipo de trabalho, eu mesmo tenho um desejo de algum dia na minha vida poder fazer um trabalho desse tipo, e realmente, se você sente no seu coração esse chamado,
se prepare, planeje fazer um arranjo para que você tenha uma experiência parecida com essa. É claro que você não precisa ir para outro lugar distante para você poder testemunhar. Você não precisa ir para outro lugar distante para ser apóstolo. Você pode ajudar esse ministério mesmo sem você sair do lugar onde você está. A Bíblia nos fala de Paulo, que também foi apóstolo. Embora não tenha acompanhado Jesus com os 12, ele foi chamado para ser apóstolo depois da ressurreição de Jesus. E foi também discipulado pelo próprio Senhor ressuscitado. Paulo, ele cumpriu a sua missão de anunciar Jesus em outras culturas, mas ele era ajudado, ele era financiado, ele recebia o suporte, o apoio de muitas igrejas, principalmente da igreja de Antioquia da Síria, que era a igreja a qual ele tinha ali a sua identidade, onde ele frequentava como membro, entre aspas, se é que eu posso dizer assim, dentro da realidade histórica de Paulo. Os irmãos de lá não podiam ir, mas eles ajudavam aqueles que iam. E você, tendo outros dons ou servindo de outra forma, também pode ajudar aqueles que vão com o mesmo espírito. O fato e o importante é cumprir a missão. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro aqui. Olha só que interessante esse convite de nos parecer também mais a Jesus, né? Jesus é o missionário dos missionários. Ele deixou o céu e olha que conforto. Ele era o rei lá no trono, feliz, né? E desceu aqui na terra para uma condição muito inferior, né? Do que ele estava. E ainda assim, ele se tornou um de nós para nos salvar. E é interessante, né, que Jesus vai continuar sempre sendo um pouquinho como nós, né? Pela eternidade só porque ele também teve essa disposição de se entregar no nosso lugar. Olha que importante que você é para Deus. Olha que importante. Agora a gente volta aqui, temos só 5 minutinhos mais para conversar, mas eu queria que vocês agora tivessem uns minutinhos para falar ali para a câmera de vocês e passar uma dica, quem sabe, ou alguma sugestão para aquele jovem que está assistindo o programa e está pensando assim, eu quero realmente ter essa experiência, mas eu não sei, eu não tenho coragem, eu estou esperando que a situação seja ideal para eu ir. Qual é o conselho de vocês para esse jovem hoje aqui no Conexão? Janine, o que você falou me fez lembrar uma coisa, que Jesus Cristo veio para viver o Evangelho, então fica a dica. Senão ele pregava lá de cima, né? A necessidade de viver o Evangelho. Então, para quem quer fazer missão, tem várias agências de missões, os colégios, né? Os 3 UNASPs organizam missões para o mundo inteiro. Procure essas agências de missões, né? E deixa Deus atuar. Não coloque empecilhos. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Deixa Deus agir. Legal. Eu acho que primeiro você precisa se colocar à disposição. No meu caso, eu não tinha dinheiro nenhum. E eu queria muito ir para a missão, já fazia tempo. E daí surgiu a Missão Amazonas e disse, eu quero ir, mas é caro. E daí eu lembro que eu fiz inscrição mesmo sem ter dinheiro nenhum. E Deus, Ele deu todo o dinheiro, sabe? Então, assim, se às vezes você diz, eu não tenho dinheiro para ir para a missão, tenha certeza que Deus vai dar o dinheiro. É aquele velho ditado, quem convida paga a conta. E Deus, Ele realmente paga tudinho. Que legal. Giovanni. Um dia, na missão, quando eu estava voltando da comunidade, estava com o Léo, estava conversando, e a gente falou, mano, eu não quero ir embora daqui, eu quero morar aqui. Então, para você que quer fazer missão, toma cuidado. Porque se você for, você não vai querer voltar, e de fora não tem como explicar. De fora não tem como explicar, não tem como dar motivos que façam faça a pessoa entender por que fazer missão. Só quem vive, só quem faz parte que entende. Então, faça parte que vai valer a pena. Ótimo. Eu acho que eles falaram tudo, né? Falou tudo já. Eu acho que em primeiro lugar se colocar nas mãos de Deus, porque de repente não é agora para você. Como a Ellen falou, cada um tem o seu tempo, né? É o seu tempo de experiência. De repente você não está preparado para ter aquela experiência com Deus e Deus está te deixando ali de molho um pouquinho, né? E, de repente, você tem o problema da grana, né, como a Vanessa falou, né? Não é barato você ir para uma missão, você tem o custo da participação e você tem o custo do deslocamento para ir na missão, né? Mas, como a gente falou desde o início do programa, de repente você pode fazer missão aí perto de onde você está.
né? Não é nenhum demérito você fazer missão perto de onde você está. Não é menos valiosa. Não tem menos importância para Deus isso. Tem talvez até mais importância para Deus na sua situação, né? Porque você precisa influenciar pessoas que estejam mais próximas de você. Então, assim, as condições Deus vai colocar se for o momento certo para você. Então, primeira coisa é botar o joelhinho no chão e manifestar, assim como eu manifestei, eu sou testemunha disso, eu coloquei para Deus, eu gostaria de fazer um ministério meu, né, próprio. E Deus me concedeu esse ministério, que eu não quero mais parar de fazer. E, de repente, você tem o seu próprio ministério para desenvolver. Excelente. Okay? Bom, pessoal, o programa já está chegando ao final. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E, Janina, obrigado também. Fica o convite para a semana que vem, né? Que É tem verdade. Tem mais Conexão Jovem. E, olha, você que está assistindo a gente não está pedindo para você largar o que você está fazendo, mas para usar aquilo que você faz para a causa das pessoas que precisam e que podem ser ajudadas com isso. Conexão Jovem fica por aqui, mas a gente volta. Fique ligado com a gente.